A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, meu amigo. Hoje eu venho aqui não para falar de política, que é uma das minhas paixões, não para falar de música, que é também uma das minhas paixões, não para falar de história, que também é uma das minhas paixões. Eu sou formado em História, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu estou aqui para falar da palavra de Deus um pouquinho para você, compartilhar algo que Deus me entregou através da meditação na palavra dele. Falar um pouco a respeito do plano de salvação para você, mas eu quero trazer uma novidade para você, compartilhar com você algo que o Espírito Santo de Deus me entregou meditando nas Escrituras. Vejamos bem, a gente entende como plano de salvação a vinda de Jesus Cristo aqui na terra, o sacrifício dele para mostrar o amor de Deus pela humanidade, e através de nós entendermos esse sacrifício e aceitarmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. E isso nos torna cristãos. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e legítimo Salvador, nós nos tornamos cristãos. Mas o que é ser cristão? Ser cristão, meu irmão, é você assumir uma nova identidade. Quando você diz eu sou cristão, você está dizendo a minha identidade ela é parecida com a identidade de Cristo. O meu comportamento é parecido com o comportamento de Cristo. Eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é ser cristão. A gente não deve esquecer disso. Ser cristão não é apenas um nome pejorativo, não é nada disso. Quando você se diz, tome cuidado, quando você diz eu sou cristão, as pessoas vão olhar para você e vão procurar atitudes e comportamentos, pensamentos parecidos com Cristo Jesus. Então, tome cuidado com isso aí, só uma dica. Mas enfim, não é tão difícil assim não. A partir do momento que esse amor entra no nosso coração, meu irmão, é muito fácil ser um cristão genuíno e obedecer a Cristo. Mas para isso precisa de ter primeiramente o amor, né? É uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Não é nada emotivo, não é nada de momento, que você aceita Jesus Cristo por uma emoção e depois você não sabe o que você fez. É você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e ele transformar a sua vida de dentro para fora de uma forma incrível. Mas enfim, não quero muito me ater nesse assunto. O assunto que eu quero trazer hoje aqui, que o entendimento que eu tive refletindo sobre a palavra foi que esse plano de salvação, além de tudo isso que a gente conhece, está embutido nele algo tremendo que se chama a justiça de Deus. Calma que eu vou te explicar o que é essa justiça de Deus. A gente sabe que o nosso Deus é justo, é soberano sobre todas as coisas. Então, eu refleti na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e comecei a observar como que funcionou o Antigo Testamento. Basicamente, o Antigo Testamento, assim, vou te dar uma estrutura básica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele começa contando lá a história da criação do homem. O que Deus faz quando ele cria o homem? Ele designa ao homem algumas coisas que ele deve fazer e que ele não deve fazer. Então ele passa ali algumas coisas para o homem, algumas regras para o homem de bem viver, para ele viver bem sobre a terra, para ele prosperar sobre a terra. O Deus só quer o nosso bem, enfim. Então ele passa ali algumas coisas para esse homem, né? E o que acontece? Esse homem desobedece a Deus. E isso vem acontecendo no Antigo Testamento todinho. Tanto é que quando você chega em Romanos 3:23 está escrito, né? Uma revelação que Deus entrega ao coração do apóstolo Paulo. Todos pecaram e estão destituídos da minha glória. Só que no versículo 24, ele já diz que nós somos restituídos para essa glória através do sacrifício de Cristo Jesus. Olha que maravilha! A gente estávamos destituídos da glória e Jesus Cristo nos restituiu para a presença, para a glória maravilhosa do nosso Deus. Olha que bênção, né? Que coisa linda, maravilhosa. Esse homem do Antigo Testamento, ele vinha pecando, até chegar em Romanos 3:23, né, no tempo do apóstolo Paulo. Olha o percurso de pecado desse homem. Ou seja, a todo tempo Deus enviava profetas, homens de palavra, que passavam para esse homem como que ele deveria se comportar, e o homem simplesmente desobedecia. Claro que existiam, aí você vai me falar, não, Domingos, mas existiam homens que não desobedeciam. Sim, claro, concordo. Existiam vários homens, né, que foram grandes homens de Deus, Noé, Abraão, né, enfim. E assim vai.
Só que Deus, ele vê a maioria, ele não olha para a minoria, ele olha para a maioria. Ele quer que todos se acheguem a ele, ele quer que todos participem da glória dele. Ele não fica satisfeito se entre 100 houver um só. Tanto é que a gente vê lá a parábola das ovelhas. O pastor quer todas as ovelhas agregadas a ele, que estejam bem, que estejam sobre os olhos dele, estejam passando muito bem. Ok? Mas enfim, esse homem desobedeceu. Quando chega nesse versículo que eu falei, Romanos 3:23 e Romanos 24, há uma coisa incrível ali que eu conjecturei, meditando na palavra de Deus, eu fiquei refletindo. Se em Romanos 3:23 Deus afirmou que o homem estava destituído por causa do pecado, em Romanos 3:24 ele já fala dessa restituição através de Cristo Jesus. Mas entre esse pensamento, o que houve? O que houve, meu irmão, eu conjecturo, foi o seguinte, isso é um pensamento meu, eu fico imaginando Deus lá na glória dele, pensando, peraí, eu estou destituindo eles da minha glória, mas peraí, eu sou justo, e Deus percebe, eu acredito, sabe, que Deus percebe que ali há uma pequena injustiça que ele tem que corrigir dentro da justiça dele. Ele percebe o seguinte, vejam bem, a meditação. Eu ditei para esse homem todas as regras de vivência dele. Eu o criei homem, carne, fraco, falho. Eu não posso condená-lo simplesmente sem provar para ele que eu, que estou falando para ele o que é certo, eu mesmo posso viver como ele, posso viver como carne, posso viver com paixões humanas e posso vencer. Para ele ter em mim o referencial, para tirar todo argumento da boca dele. Sim, irmão, argumento. Porque veja bem, se Cristo não tivesse vindo aqui à terra, se Deus não tivesse se feito carne vindo aqui à terra, olha o argumento que nós teríamos. Quando chegássemos naquele grande dia da condenação ou da salvação eterna, a gente poderia, sendo condenados, né, a gente poderia virar para Deus e falar assim, mas não é justo o Senhor me condenar. O Senhor nunca viveu como eu vivo, como ser humano, como carne. O Senhor nunca foi carne. Como é que o Senhor pode me condenar por uma coisa que o Senhor mesmo nunca viveu na prática? Ok? Olha a justiça, presta atenção na justiça de Deus. Então Deus ele resolve vir aqui à terra como carne. Veja bem a trajetória dessa carne, desse Deus em forma de carne. Ele viveu 33 anos aqui na terra, que a Bíblia afirma, alguns teólogos chegam a dizer 33 anos e meio, mas enfim, temos na Bíblia afirmando 33 anos de ministério, aliás, 3 anos de ministério, né? E ali 30 anos amadurecendo para poder cumprir esse ministério. Isso também é uma grande revelação de Deus. 30 anos amadurecendo para poder começar a exercitar o ministério. Mas guarda isso aí no seu bolso. Isso aí é assunto para outra ocasião. Mas vejamos bem, ele viveu aqui na Terra 33 anos. Jesus Cristo passou pela infância, passou pela adolescência, foi um adulto, chegou aos 33 anos de idade, uma idade razoável que um ser humano foi exposto a muitas coisas aqui nesse mundo, não é verdade? O que acontece é o seguinte, ele foi exposto a drogas, a prostituição, tudo. O ópio é uma droga milenar, já está comprovado aí. E nessa região do Oriente, provavelmente, tinha ali quem usava o ópio, é uma droga milenar, né? E o que acontece? Jesus Cristo ele passa por tudo isso. Existe uma lacuna na vida de Jesus Cristo que a Bíblia não narra pra gente. Veja bem, Jesus Cristo ele aparece ali no nascimento, depois ele aparece com 12 anos de idade, indo ao templo fazer a sua oferta de sacrifício ali, para fazer aquela rito de passagem para maturidade, né, que aos 12 anos era considerado um homem, e enfim, ali dos 12 anos até os 30 anos de idade, você não vê nenhuma narrativa sobre a vida de Cristo. Aí você vai ver ele com 30 anos de idade iniciando o ministério dele, quando aparece João Batista, que começa a preparar o caminho para ele, ok? Então você tem 18 anos ali. Jesus Cristo certamente nesse tempo ele foi exposto a todas essas coisas. Na adolescência ele passou por muitas coisas, na juventude ele passou por muitas coisas, ele teve oportunidade de ser desobediente, de fazer um monte de coisa, enfim, que nós seres humanos somos expostos também. Então, meu irmão, não existe justificativa. Se ele chegou perfeito até a sua missão final que Deus deu a ele,
que foi o sacrifício, porque se houvesse qualquer pecado sobre a vida dele, ele não seria digno de receber os nossos pecados, porque todas as nossas transgressões foram jogadas sobre ele. Se houvesse nele pecado, ele não seria digno disso. Então, quando ele chegou à cruz do Calvário, ele chegou perfeitamente são, mente sã, corpo são, tranquilo. Um cara perfeito para que Deus pudesse usar a vida dele naquele momento ali para restituir as nossas. Veja bem, esse foi o plano da salvação. Essa é a justiça de Deus, tirar da nossa boca todo argumento. Hoje nós não temos argumento nenhum diante de Deus, porque Jesus Cristo, no fim da vida humana dele, ele sobe aos céus nos dando uma advertência. Ele diz aos discípulos, para passar para toda a humanidade: alegrai-vos e tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Ok? Não tem mais argumento. E outra coisa que eu vou falar para você aqui, legal também dessa questão aí da justiça de Deus, sabe? Imagina, a gente hoje às vezes, algumas pessoas criticam, tem tantas igrejas, tantas denominações, tantos pastores pregando, tanta coisa, tanta igreja, às vezes tem uma rua que tem 10 igrejas. Cara, isso faz parte do projeto de Deus, isso também é plano de Deus. Você sabe por quê? Sabe por quê? Se houvesse uma igreja só, gente, a gente é multicultural, a gente é diversidade de pensamento, o ser humano, ele se sente bem em um lugar e não se sente bem no outro. Vai entender isso, né? É o cérebro humano, é o nosso coração. Então, enfim, cara, se você não se sente bem, olha o que eu tô querendo te dizer, se você não se sente bem numa assembleia, tem uma batista. Se você não se sente bem numa batista, tem uma presbiteriana. Se você não se sente bem numa presbiteriana, tem denominações e tantas. E dentro de cada uma dessas denominações existem várias igrejas com seu estilo diferente de cultuar a Deus. Meu irmão, tem a católica. Não vou criticar os meus irmãos da igreja católica, não. Quem gosta de frequentar a igreja católica, vá na igreja católica. O importante é que todos estejam caminhando para o cristianismo. Defeitos todas as igrejas têm, cada uma tem a sua imperfeição. Olha o que Paulo escreve lá, 7 igrejas lá, na época plena do nosso Cristo Jesus. Imagine hoje, nos dias de hoje. O importante, meu irmão, é que nós estejamos caminhando como cristãos, que a gente entenda o que é ser cristão, que a gente entenda que a nossa missão aqui na terra é amar o nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for, é amar o nosso próximo, levar a palavra sempre que possível a um coração que esteja precisando de ouvir a palavra de Deus, é fazer o bem sempre que possível. Essa é a nossa missão aqui na terra como ser humano, é poder ajudar alguém sempre que possível, poder compartilhar o que nós temos, o nosso pensamento bom, o que a gente pode ensinar para as pessoas. Essa é a nossa missão aqui na terra. O ser humano, o tempo que ele fica aqui na Terra é um tempo que ele adquire experiências e passa essas experiências. E são diversas, meu irmão. Não existe aquela que é certa, aquela que é errada. A gente tem que passar as nossas experiências. Se for errada, vai ensinar as pessoas a não cometer o mesmo erro, cara. É assim que a gente vê o Antigo Testamento. A gente vê um monte de erro ali que a gente, aquilo ali Deus condenou. Então até os erros têm que ser passados, até as coisas que a gente acha que não são boas, tem que ser transparecidas, as pessoas têm que transparecer isso para as pessoas verem, para as pessoas aprenderem. Cara, você já conversou com um idoso? Você vai conversar com o idoso, faz uma pergunta para ele. Às vezes você não tem paciência para conversar com o idoso, você sabe por quê? O idoso, você faz uma pergunta para ele, às vezes ele demora para responder. Mas, meu irmão, você sabe por que ele demora para responder? Você sabe o que ele está fazendo? Quando você faz uma pergunta para ele, a mente dele começa a funcionar. Ele está raciocinando, ele está buscando uma experiência própria que ele teve e como que ele superou aquilo ou não superou para poder passar para você. Então seja sábio, aprenda a ouvir, ok? Então, meu irmão, que Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo para todo mundo, um grande abraço aí do seu irmão Domingos. Que Deus abençoe, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.